Celebramos hoje a memória de São Benedito, um santo muito querido por nosso povo brasileiro. São Benedito nasceu nos anos de 1520, na Sicília. Era filho de escravos trazidos da Etiópia. São Benedito então viveu uma vida muito simples, com muito preconceito naquela época já. E já no início da sua vida, sofrendo tanto preconceito, São Benedito soube levar isso com muita espiritualidade, nunca revidou, sempre rezava muito por essas pessoas. Ele era pastor de rebanhos e sua mãe e seu pai, muito católicos, ensinaram São Benedito a rezar desde cedo o rosário. Então, enquanto ele ia pastoreando o rebanho da sua família, ele ia rezando o rosário. E quando sofria essas injúrias, ele rezava mais ainda. Então, muito cedo, com 17, 18 anos, São Benedito sentiu o chamado a viver uma vida eremítica, segundo os franciscanos na época. Então foi viver pelas cidades, e aí ele assumiu a pobreza franciscana na sua radicalidade. Vivia descalço, fazia suas doações aos mais pobres, até o dia que o Papa, na época, pediu para que todos aqueles que fossem eremitas se juntassem a uma ordem. Então São Francisco entrou na ordem dos franciscanos capuchinhos, na Itália. Lá ele viveu a sua vida também com muita espiritualidade, simplicidade, muita humildade, tanto que assumiu logo de início a função de cozinheiro no mosteiro, que era uma função, claro, de segunda ordem, relegada, E na sua função de cozinheiro, rezava, oferecia o seu trabalho a Deus, oferecia tudo o que ele tinha de melhor a Deus. E ele era já aspirava a tanta santidade, sabia dar conselhos, grandes teólogos vinham procurá-lo para aconselhá-lo. São Benedito foi escolhido como superior do mosteiro. E de uma maneira interessante, porque São Benedito era analfabeto e São Benedito não era padre. E mesmo assim, ele foi escolhido como superior do mosteiro por causa da sua santidade. Exerceu com muito rigor, com muita radicalidade a função de superior do mosteiro de São Francisco. E acabou-se o tempo do seu mandato, ele foi mandado novamente para o serviço da cozinha. E lá ele se portava com a mesma humildade de sempre, sendo cozinheiro ou sendo superior. Fazia o seu trabalho com humildade. São Benedito também é acreditado por muitos milagres, curas, por uma sabedoria divina mesmo. Por isso que vários teólogos, padres, bispos vinham procurá-lo. São Benedito morreu pelos idos de 1560, um grande fervor no dia da sua morte, Muitas pessoas queriam ir ao seu mosteiro ver o seu corpo, que pelos testemunhos exalava um cheiro forte de perfume. Então São Benedito hoje para nós é uma devoção muito especial para o nosso povo brasileiro, justamente por causa do nosso passado de escravidão. São Benedito antigamente era celebrado no dia 13 de maio. Hoje a igreja pediu para se passar para o dia 5 de outubro, mas muitas paróquias, muitas dioceses ainda celebram no dia 13 de maio. Lembrando justamente disso, do passado de escravidão que o nosso país sofreu, olhando para o exemplo de São Benedito, que também filho de escravos. Alguns dizem que ele foi trazido como escravo já da Etiópia para a Sicília. Então São Benedito para nós é um santo muito querido, muito próximo, padroeiro dos cozinheiros, das cozinheiras. Nós podemos ver talvez nas casas dos nossos avós, sempre tem uma imagenzinha de São Benedito na cozinha. Então para nós é um santo muito próximo, muito querido do nosso povo brasileiro, trazido como devoção pelos portugueses para o nosso país. Então peçamos de São Benedito esta intercessão, peçamos que nós tenhamos a sua humildade, o seu espírito de pobreza, o seu espírito de se doar pelo próximo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Benedito, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. São Benedito, rogai por nós.